hora que tiver ao vivo, vocês podem pegar o café, o pãozinho, cortar, viu? Na hora que eu dizer que eu estiver falando, você pode ficar. Tomara que essa live não caia, né? Hein? Pois é. Tá ao vivo? Já tá ok? Então é isso aí, pessoal, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, pastor Narciso Lúcio, Assembleia de Deus, Avivamento na Palavra. Nós estamos aqui ao vivo, nessa tarde, com esse grande projeto que é o Café Teológico. E hoje nós estamos aqui com duas figuras de peso, né? Dois teólogos que são, sem demagogia nenhuma, sem hipocrisia nenhuma, reconhecidos aqui na nossa capital. Está conosco aqui o evangelista Dilson Neto, está conosco aqui na minha esquerda o reverendo conferencista Ezequiel Cardoso, meu amigo também. E nessa tarde nós estamos aqui ao vivo, na nossa página no Facebook, aqui na Avivamento na Palavra, e a gente vai transmitir hoje aqui um tema que é de suma importância, em tempo de coronavírus, em tempo de pandemia mundial. A gente vai estar falando sobre a importância e qual o comportamento que o cristão deve ter em meio a esse caos todo que está sendo gerado. Crente na pessoa do Senhor Jesus, qual o comportamento que ele deve mostrar sendo crente na pessoa do Senhor Jesus em meio a tudo isso? É bem verdade que a gente já tem contemplado debates e debates, posicionamentos e posicionamentos, um crente atacando a fé do outro. Os que querem que a igreja continue aberta atacam os que querem que a igreja fique fechada, e os que querem que a igreja permaneça fechada por medidas cabíveis de segurança, baseado nos órgãos dos profissionais da área, principalmente da área da saúde, atacam aqueles que querem que tenham culto. Então hoje nosso café, aqui está o nosso pequeno cenário improvisado aqui, tem um cafezinho verdadeiro aqui, inclusive pode ser servido, tá? Tem um pãozinho aqui, e a gente vai, aqui no nosso cenário, a gente vai trazer esse tema. Nós vamos, à luz das Escrituras Sagradas, falar, não o que nós achamos, não vamos colocar achismo nosso aqui, mas nós vamos, à luz das Escrituras, tentar falar sobre esse tema que é muito importante, que é muito contemporâneo, e hoje nós vamos estar aqui dando essa deixa. Qual o comportamento que um cristão deve ter em meio a tudo isso que está acontecendo? Eu já quero passar aqui a palavra ao nosso amigo, irmão, evangelista Dilson Neto, que está aqui conosco. E só antes de passar para o evangelista Dilson, já tem aqui, graças a Deus, algumas pessoas que já estão aqui ao vivo conosco na live. A gente vai estar respondendo algumas perguntas de vocês online aqui. Eu estou acompanhando aqui online, e daqui a pouco a gente vai estar olhando aqui na live e vai estar pegando aqui umas 2 ou 4 perguntas aqui, ou para o diácono Ezequiel, ou para o evangelista Dilson Neto, ou para mim também, que a gente vai estar respondendo aqui, se for possível, ok? Então eu gostaria já de ouvir o evangelista Dilson Neto sobre o pensamento dele. Evangelista Dilson, qual a sua visão bíblica, não só bíblica, mas também geral, acerca do assunto? Qual o comportamento que o cristão deve ter em meio a tudo isso que está acontecendo? Fique à vontade, boa tarde. A todos, a paz do Senhor, pastor Narciso, reverendo Ezequiel, amigos meus, ministros de Deus que eu admiro também, que têm causado um grande impacto positivo na nossa capital, nossa Belém, e até outros estados, outros municípios. Eu creio que são bênçãos na vida de muita gente. Eu quero começar lendo um texto da Bíblia, né? Sem a palavra de Deus nós não conseguimos falar absolutamente nada. Eu sou daquele escrituralista que crê que toda verdade é verdade porque é deduzida da palavra de Deus. Só é verdade se for logicamente deduzida da palavra de Deus. Tem um texto que encontra-se em Romanos capítulo 12, verso 2, que diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ora, estamos no capítulo 12 de Romanos, pastor Narciso. Até aqui Paulo caminhou 11 capítulos de Romanos, certo, reverendo Ezequiel? Aqui Paulo, ele falou muito do que é ortodoxia até o capítulo 11. Falou muito do que é a verdade do evangelho, o que é a graça, o que é a doutrina da santificação.
Paulo realmente sintetizou a fé evangélica nos 11 primeiros capítulos. Não que nos demais ele não fale do evangelho, ele fala. Só que a partir do capítulo 12, Paulo se detém a falar um pouco mais da ortopraxia cristã, um pouco mais da vida prática do cristão. Até então ele falou da ortodoxia. Observa como Paulo constrói as coisas. Primeiro, ele constrói a ideia de que devemos ser ortodoxos, no sentido que devemos compreender a fé que temos. E depois ele parte para o princípio prático da coisa, quer dizer, colocar em prática aquilo que nós cremos. O cristão não pode viver sem essas duas entidades na vida, ortopraxia e ortodoxia. Se uma falhar, o cristianismo dela está gravemente ferido na sua essência. A fé cristã é uma fé da ortodoxia, do intelecto da palavra de Deus, mas é também uma fé da ortopraxia, de botar em prática as verdades de Deus. Não nos conformar com este mundo é nós não nos deixarmos raciocinar pelos moldes do raciocínio, do entendimento que o mundo tem, mas sim sermos levados ao entendimento correto das verdades de Deus, para que assim nós possamos experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, diante disso, nós temos uma tendência com o quadro que se construiu agora. Em primeiro lugar, eu sou daqueles que também creem que tudo está sob a soberania de Deus. Então, tudo que ocorre, ocorre porque Deus assim o quis, porque Deus assim o decretou, porque Deus assim o determinou. Então, Deus não foi pego de surpresa diante desse caos que tem na sociedade, mas Deus ele tem propósitos definidos para cada coisa que ocorre, dentre os quais a igreja, diante de cada coisa que ocorre, diante de cada evento, deve procurar sempre agir de acordo com as virtudes que emanam das verdades de Deus. E a Bíblia estão cheias de virtudes com as quais nós devemos colocar em prática na nossa vida. E hoje, na sociedade tão bipolar que nós vivemos, é esquerda, é direita, é X, é Y, nós tendemos a, como o pastor Narciso colocou aqui bem, querer uma opinião muito binária de como fazermos como igreja. Vamos fechar os nossos templos? Vamos abrir o nosso templo? Aí, como o pastor Narciso falou, criticamos quem diz que vai fechar. Também alguns outros criticam aqueles que dizem que vão abrir. Na minha opinião, nesse quesito, cada caso pode ser um caso. Existem igrejas que são muito grandes. Existem igrejas que são bem pequenas. Existem igrejas que o público é majoritariamente jovem. Existem igrejas que o público é majoritariamente idoso. Então isso não é uma decisão fácil. É relativo, né? Vai da fé de cada um. Eu sou daquele que não critico, por exemplo, aqueles que fecharam. Se eu fosse pastor de uma igreja e percebesse que a minha igreja é um público majoritariamente jovem, claro que eu iria seguir tudo de acordo com as recomendações que são dadas e talvez abriria a igreja. Por outro lado, se fosse um público majoritariamente que são aquelas pessoas que estão no grupo de risco, talvez eu mantesse a igreja mais fechada para cuidar da saúde daqueles irmãos. Então, nesse momento, nós como igreja devemos agir com a prudência, mas não achar que algumas vezes de fato acontece, que sendo justificados da prudência, podemos ser covardes. Por outras vezes também, nós achamos que somos corajosos e podemos ser imprudentes. Então devemos agir tudo com muita sabedoria, com prudência, com bom senso, de permitir com que a ortodoxia bíblica se transforme em prática nas nossas decisões e na maneira como nós devemos pensar a igreja. Então nós devemos agir assim, de também, como ministros de Deus, procurar colocar em prática aquelas virtudes que são nossas, lá de que Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 3, né? Sermos hospitaleiros, sermos pessoas pacientes, sermos pessoas que coloquem em prática as virtudes de cuidar dos outros, porque nós fomos chamados para isso, cuidar dos outros. Jesus olhou para Pedro e disse: apacenta as minhas ovelhas. Temos ovelhas a apacentar, pessoas para cuidar, e para isso nós devemos compreender profundamente a Escritura para colocar em prática. Digamos que essa é a minha introdução hoje. Ok, maravilha. Então vamos ouvir agora também nosso querido conferencista Ezequiel Cardoso. Qual é a sua
opinião sobre o assunto abordado. Bom, a minha opinião ela é muito clara também, muito sucinta, como assim do querido pastor Gilson. E de antemão, eu sou muito grato pelo convite de estar diante de homens, do qual eu admiro e me espelho de forma ministerial e pessoal. Muito bom estar aqui. Bom, a minha opinião, ela é pela via do bom senso, claro, né? A questão do fechamento de igrejas, da obediência a leis dadas pelo governo, tanto federal como estadual, eu acredito que a igreja é a primeira a ser o padrão, o exemplo de obediência, um exemplo, um paradigma da obediência social é a igreja, sem deixar que a igreja se torne, mesmo porque ela já é uma potência, tanto espiritual como social, física. Eu acredito que a igreja, eu gosto de uma expressão de um antigo pastor lá do Maranhão. Ele dizia que a igreja é um rolo compressor contra o pecado, contra o sistema, e eu acredito nisso. Então a igreja, no viés da obediência, do bom senso, do respeito, sem perder o seu poder, sem perder a sua essência. Existe uma frase, existe um termo em latim, acredito que vocês conhecem, chamado de vade retro, né? Sai da frente, né? Satanás. E o vade retro era nessa ideia, nessa perspectiva até católica na época, de entender que a igreja tinha um poder de avançar, um poder de avanço, um poder de mostrar para a sociedade que ela é forte, mas que também em momentos de crise se apresentar como um padrão. Eu acho interessante, Dilson, que a crise, né, para você que ouve aí, que está aí na live, os amigos aqui, a crise é um negócio muito interessante, porque ela atinge a todos. Ela não escolhe classe, se é grande, se é pequeno, se é rico, se é pobre, se é feio, bonito. A crise, a angústia, a dor são temáticas que atingem a todos. Ninguém está isento da crise. Primeiro que a Bíblia é o livro dos retorcidos. É o livro dos retorcidos. A Bíblia é um leque de gente em crise, de personagens bíblicos, tanto no Antigo como no Novo. Cristo é um exemplo de momentos críticos, todos sabem disso. Então a crise, ela está aí. Então ela escolhe alguns, não, ela escolhe e ela alcança a todos. Agora que entra um padrão de comportamento. Como eu me comporto, qual é a minha postura diante da crise, qual é o meu comportamento diante das pandemias, das epidemias. E outra, não é de hoje que há pandemias no mundo, sempre houve. A própria coronavírus é desde 1937, então ela não é de agora. Então o mundo sempre passou por pandemias, crises, epidemias, pânico, só que entra a igreja. Eu, você como líderes de igreja, pregadores, como sou um pregador da palavra, eu tenho uma postura para que a minha postura tranquilize a sociedade. Poxa, eu olho para o Ezequiel, olho para o Dilson, olho para o pastor Narciso, olho para eles e consigo me tranquilizar, porque independente de serem cristãos, são seres humanos. Só que são seres humanos que acreditam e confiam num Deus poderoso, que é maior que a crise. Para reiterar a minha fala, na minha introdução também, há um salmo, e na próxima fala que terei, eu vou falar um pouquinho nele, e é o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu termino aqui a minha introdução e logo após a gente caminha nessa perspectiva da crise dentro dessa visão do salmista. Que maravilha. Eu tenho certeza que você que está acompanhando aí ao vivo, nós estamos com uma audiência muito boa, viu? Nós temos 54 pessoas online aqui. Eu peço para os irmãos que estão nos acompanhando que compartilhem.
você pode observar que são pessoas que entendem do que estão falando, né? E que estão dando aqui coordenadas absolutamente precisas para que a gente possa continuar aí essa trajetória. Bom, eu vou só aqui simplificar rapidinho a minha fala para que a gente possa partir já para o próximo tema, porque a gente quer ouvir o evangelista Dilson novamente e também o diácono Ezequiel. Estão pedindo para tirar o fundo. Estão pedindo para tirar o fundo musical. É melhor tirar o fundo. Tira o fundo musical, por favor. Estão tirando já. Pessoal, é o seguinte, a gente está passando realmente um momento muito difícil. Eu estava até comentando com um obreiro ontem que há mais de 10 anos da minha vida que eu não sei o que é ficar em casa dia de domingo. Né? Meu Deus do céu, há mais de 10 anos da minha vida que eu não sei o que é ficar em casa dia de domingo. E ontem, ou no caso terça-feira, que vai ser amanhã, a gente está acostumado a ter aqui dentro dessa quase 100 ou mais de 100 pessoas nos nossos cultos de ensinamento. No culto da família de domingo bate 140, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, para quem ama estar na casa do Senhor, tem sido tudo muito difícil. Agora, aquela coisa no que foi falado, reiterando as duas falas, é ter muito pé no chão, é saber que nós não somos super crentes, que a gente pode sim, por tentar o Senhor, eu vou usar essa palavra, um comediante brasileiro até usou a fala de um pastor muito famoso, vocês sabem quem é, né? Para essa fé e por falta do pastor ter se colocado muito mal em relação ao que ele disse, ele usou um texto de Salomão refutando, e na minha opinião, refutando super bem a colocação do pastor. Por quê? Porque nós não somos super crentes, né? Eu acredito que quem ama estar na casa de Deus verdadeiramente, que ama o culto congregacional, o culto coletivo, está sofrendo muito nesse momento. E eu não estou me referindo aqui a orçamento financeiro, estou me referindo à comunhão, à koinonia, a comunhão com os irmãos. A gente tem sofrido muito por causa disso. E eu falei, Senhor, quão difícil, mas é aquela coisa que o evangelista Dilson colocou muito bem. Nada foge da soberania de Deus. E isso é para a gente, para provar, principalmente para nós, evangelista Dilson, meu amigo Ezequiel Cardoso, que quem nos sustenta é o Senhor. Não é ministério, não é pregação. Quem nos sustenta é o Senhor. Nesse momento eu tenho certeza que tem muitos amigos que vão ver depois esse vídeo, essa live, e que estão passando por dificuldade, porque tem a sua renda do seu trabalho para o reino, né? Mas esse é o momento da gente fortificar os muros, pegar o excesso ali para aumentar mais a gordura, porque logo logo tudo isso vai passar e nós vamos voltar mais forte. E eu acredito que quando nós voltarmos agora para os coletivos, a gente vai estar mais forte, vai dar mais valor à comunhão, à palavra do nosso pastor, à comunhão com o Senhor, e ter o pé no chão. Para concluir, ter o pé no chão. Eu vi dos dois lados, por exemplo, assim, aqui nós resolvemos parar porque tem pessoas idosas, tem pessoas que são da área de risco, e a gente não pode espiritualizar tudo e colocar a vida dessas pessoas em risco. Da mesma forma que tem os jovens que não gostaram. Poxa, pastor, a gente quer estar na igreja e tal, porque não são muito da área de risco. Mas a gente vai crer que logo tudo isso está passando e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Amém? Então, nosso próximo ponto agora, daqui a pouquinho você que está... O Enoque está falando que os desigrejados estão amando esse momento. Esse Enoque é uma benção. Abraço, Enoque. Daqui a pouco a gente vai... Ou melhor, agora nós vamos estar falando sobre um outro ponto. Um ponto também que eu acho muito necessário, e eu vou começar aqui de novo, novamente com o nosso evangelista aqui, Dilson Neto, acerca do pensamento, o crente, vou falar isso aqui que está bem aguçado ainda no nosso meio, está tendo aí a rincha entre o pastor cessacionista, né, e o pastor pentecostal continuista. E agora como fica que o pastor cessacionista veio atacar a fé dos crentes pentecostais numa abordagem totalmente, no meu ver, errônea, porque a fala dele mostra que ele não entende nada de continuismo. Ou seja, ele tentou entender continuismo nas páginas de livro. A gente não consegue entender isso assim. Inclusive o pai, na fé dele, se ele tivesse lido uma das maiores obras dele, ele não tinha falado o que ele falou. Mas enfim. E o pastor pentecostal veio com um carrão de cena
não tem um histórico também muito bom, né, desses últimos tempos para cá. Tem acontecido algumas falhas digamos, na sua teologia. Não vou abrir minha boca para falar que ele é um fariseu, por causa do respeito até mesmo à história dele no Evangelho, mas isso não cabe a mim. Que Deus me guarde como pastor. E a pergunta é, nesse momento, é ter fé e espiritualizar, ou é ser sensato com fé da mesma forma? Fique à vontade. Vamos lá. O cristão sempre tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um elemento básico da nossa cristandade. É um princípio e um elemento teologal. Basilar, né? Basilar. Fé, esperança e amor. Então, sem fé, não tem como nós seguirmos no cristianismo. E eu, particularmente, acompanhei essa rixa que ocorreu entre o pastor Silas Malafaia e o pastor Paulo Júnior, né? Vamos dar aqui um pouco de nome aos bois. Eu sou mais, digamos assim, antiético nesse ponto, pela ética do senso comum, digamos assim. Bem, em primeiro lugar, eu até fiz uma publicação nas minhas redes sociais sobre o tema. Eu tenho visto e acompanhado o que o pastor Silas Malafaia tem feito nos últimos anos, e junto com alguns que são os gurus intelectuais dele, os gurus teológicos dele, Mike Murdock, Miles Moore, eu li os livros deles. Só teologia da prosperidade. Exatamente. Eu posso falar porque eu li os livros deles. Eu tinha os livros dele. Agora sabe Deus para onde está. Espero que tenham sido queimados, né? Porque os livros deles são de péssimo conteúdo teológico. E, infelizmente, o pastor Silas Malafaia cambou por uma linha que podemos chamar de ortodoxa e bíblica por definição. Então, o que acontece? O pastor Paulo Júnior, por outro lado, alguém com quem eu tenho mais similaridade, alguém com quem eu posso dizer que eu concordo muito mais do que discordo, ele se posicionou de uma maneira que, ao meu ver, foi grosseiramente antibíblica. Certeza. Porque ele disse assim mesmo: cadê os pastores de curas? Eu quero ver o que eles fazem. Primeiro, porque a minha fé, a Bíblia, eu vivo não por vista, eu vivo por fé. Eu não vivo por aquilo que vejo, porque as sensações, elas são enganosas. Nós não vivemos sob a égide do empirismo, da observação. Nós vivemos sob a égide da palavra de Deus. Se a Escritura fala que os dons continuam e que ela orienta os melhores dons, quem sou eu para dizer que pela experiência, pela suposta experiência que eu tenho, eu não posso vivenciar esses dons no meu dia a dia? Então, eu entendo que, apesar de eu compreender, isso é uma compreensão pessoal, pode ser que o pastor Narciso e o pastor Ezequiel não tenham a mesma compreensão, mas dentro daquilo que eu compreendo, o Silas Malafaia é um herege, dentro do meu ponto de vista, e coloco com todas as letras. Se quiserem compartilhar, e pode ficar à vontade, me responsabilizo pelo que eu digo. E diante daquilo que ele tem dito, daquilo que ele tem crido, daquilo que ele tem pregado, no entanto, nesse ponto peculiar e particular, eu posso dizer que o Silas Malafaia acertou no ataque que ele fez ao conteúdo do pastor Paulo Júnior. Eu não me responsabilizo ao ataque que ele fez à pessoa do pastor Paulo Júnior, não tem como eu verificar isso. Mas a resposta, a réplica que ele teve ao ataque do Paulo Júnior, com relação à questão das curas, eu concordo com Silas Malafaia. Porque, gente, é bíblico. A Bíblia fala que se os presbíteros, se forem chamados, se você está doente, vá aos presbíteros. E a Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo. Certeza. Isso não significa que tem que ser da forma como nós achamos que deva ser. É porque o Espírito reparte particularmente a cada um como ele quer. Se é uma ação do Espírito e o dom é dele, ele só opera quando ele quer. Ontem, por sinal, no grupo me fizeram uma pergunta que de imediato eu interpretei como capciosa, que a respeito da questão dos dons de línguas, se é o homem que opera, se é Deus. Eu falei, não, é Deus que opera todos os dons. Claro. 1 Coríntios capítulo 12 diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de Senhor, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Quem opera de acordo com a sua soberana vontade é Deus, certo? E a Bíblia nos permite
na parábola que Jesus conta, daquela mulher que foi ali importunar o juiz, que foi clamar continuamente aos pés do juiz. Certeza. Algumas vezes, Deus permitirá que algumas coisas ocorram na nossa vida para continuamente estarmos aos pés de Jesus. Eu falo por mim. Eu tenho um irmão, que é um testemunho que pode auxiliar para vocês, cessacionistas que querem ver evidências, apesar de que eu não publico minha fé com base nessa evidência, mas porque a Bíblia fala que é e ponto e acabou. Mas a título de evidência, eu tenho um irmão que há alguns anos atrás ele teve falência crônica nos rins dele. Meu irmão é mais novo que eu. Ele teria de passar a vida toda sob a hemodiálise, sob o tratamento de hemodiálise. Um jovem, um rapaz que teria de se submeter a algo que com mais frequência acontece com as pessoas mais velhas. Teve falência nos rins dele. E quando os rins entram em falência crônica, o quadro é irreversível. O médico falou: tu vai passar a vida toda fazendo hemodiálise. A minha mãe, pentecostal raiz, né? A minha mãe até um tempo desse usava um saião. Aí ela ficou um pouco menos raiz, botou a saia no joelho. Mas era pentecostal raiz, disse ao médico: pois o meu filho será curado, com fé e convicção. E o médico zombou, debochou, crendo na ciência. E para quem quer se aprofundar nesse ponto que eu vou dizer, e a ciência é irracional em certa medida dela, o que não significa que ela não tenha a sua utilidade. Quem quer aprender um pouco mais sobre isso, eu recomendo a leitura de um filósofo muito proeminente do século XX chamado Gordon Clark, mais pontualmente no livro 3 tipos de filosofia religiosa. É um dos livros que ele toca nesse assunto. Então, a minha mãe falou pela fé que meu irmão iria ser curado. E ele fez outros exames e notou que os rins do meu irmão voltou a funcionar. E a minha mãe glorificou a Deus e o médico ficou sem saber da resposta para aquilo que havia ocorrido. Por quê? Porque ela colocou a fé dela em prática. Deus não curou de imediato, mas curou de acordo com as orações que nós havíamos feito, a oração que ela fez e a fé que ela tinha permitiu com que Deus curasse o meu irmão. E alguns perguntam: por que então não há tantas curas ocorrendo hoje? E a minha resposta é: por causa da tua incredulidade. Porque tu és um incrédulo. E Jesus não opera no meio da incredulidade. Quando ele estava em Nazaré, a Bíblia mesmo fala, ele não operou muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas. Ou seja, se você não vê muitos milagres, é porque você está no contexto de pessoas incrédulas. Se converta e ajude essas pessoas a ver à luz do Evangelho o que é ter fé e viver por fé e Amém. não por vista. Exatamente. Ezequiel Cardoso. Só um adendo aqui para o pessoal que está comentando. Todo o tema em voga é dentro da perspectiva da crise. Então, a fala de ambos os pastores, que foram citados os nomes, está dentro da perspectiva crítica que estamos vivendo, onde um está colocando em foco a falta destes tais pastores, que supostamente curavam, colocavam mãos sobre os enfermos e sumiram, desapareceram. Então, o tema aqui não está fugindo do foco, gente, tá bom? E outra, o que o Dilson falou reiterando, fé é um tipo de comportamento. Fé é um tipo de um comportamento onde, no meio de toda essa crise, de toda essa doença que está no mundo todo, eu exerço a minha fé. Fiz uma postagem essa semana, sobre a temática Minha Fé Não Está em Crise. Só um adendo aqui para o pessoal. Quando eu li o Salmo 126 aqui para vocês, dentro do padrão que estamos falando, quando eu leio o Salmo 126, consigo enxergar, pastor Narciso, pastor Dilson, consigo enxergar a crise pela via da bênção. O texto começa com cativeiro, com exílio, com gente sonhando, com gente com lucubrações, entendendo que vai haver uma luz no fim do túnel. É um momento crítico isso aqui, é só um arquetipo, tá ok? Esse salmo aqui, um arquetipo. Então o que vai acontecer? Quando eu olho a crise pela via da bênção, é um tipo de comportamento. Por quê? Porque tem gente que olha para a crise e diz assim: já era, acabou, vão morrer, vai morrer 2 milhões de pessoas. E calma,
Eu não posso olhar a crise pela via da tragédia. Olha o que o texto diz, é claro: restaura o Senhor, grandes coisas fez o Senhor. Na versão Eugene Peterson, na Bíblia, a mensagem diz: nós somos o assunto no mundo, na nação. Nós somos o assunto. Qual é o assunto? Deus está fazendo grandes coisas no meio da crise. Aleluia, eu acredito nisso. É o texto. Então, os irmãos sabem, a maioria que está aqui na live, que eu estou acompanhando, pergunto o pessoal falando, sabe que eu sou apaixonado pela etimologia. Não sou perito, sou um apaixonado pela etimologia. A palavra crise, ela vem de uma palavra muito antiga, indo-árica, do sânscrito. Você conhece, né? É uma versão muito antiga da palavra kir ou kri, que significa limpar. Pega essa aí, crente, para tu pregar depois. Limpar, purificar, desembaraçar e desatar. Então, para que serve a crise? A crise mostra para mim as sujeiras, os hereges. Amém, irmãos? A crise mostra para mim sujeira, imundícia, nós. Então, o que é a crise? A crise é quando eu encaro o nó. Então, a crise é a possibilidade de desatar os nós. Eu, vasculhando sermões meus antigos sobre crise, para eu ter argumentação aqui na live, encontro isso aqui. A crise é a capacidade de eu enxergar e desatar os nós, Dilson. É a oportunidade, a possibilidade de eu limpar o que está sujo. A palavra crise, ela deriva no português de crisol. E o que é o crisol? Um elemento ligado à limpeza. Então, quando nós falamos aqui, queridos, sobre heresia, sobre falas inconvenientes de líderes de igreja, quando falamos aqui sobre governo, qualquer outro tipo de assunto que possa ser debatido, é porque na crise estamos enxergando algumas imundícias, algumas sujeiras que precisam ser declaradas, limpadas, purificadas, através de quem? Através daqueles que amam a Bíblia. Glória a Deus. Através daqueles que vivem ou tentam viver pelo menos 50% do que está aqui. Amém? Então, não pense que nós estamos fugindo da temática, não. Estamos querendo mostrar para vocês algumas imundícias que aparecem no momento das crises. Falas como essas, comportamentos que não eram para ter, são mostradas em momentos críticos. Então, a minha fala aqui para encerrar, para você falar, é essa: a crise é a possibilidade e a capacidade de eu desatar algum nó. Quem sabe esse nó não seja corrupção, falas heréticas, se desviando, infelizmente é isso. Pessoas que depois dessa quarentena possam ter a possibilidade de não voltarem às igrejas, possa ter, não estou afirmando, possa ter a possibilidade de mostrar o que eram realmente por dentro. Então, cuidado, a crise mostra para nós o que está sujo. Amém? Amém, maravilha. É interessante que aqui nos comentários ao vivo, aqui na live, o pessoal concorda, discorda, já tem gente aqui falando eu discordo do irmão, da mãe, da saia, que é irmã do irmão. Gente, calma, nós estamos aqui tentando trazer luz, viu? E sobre essa palavra eu vou aqui rapidamente, que nós já vamos para o nosso próximo tema. O pessoal é tão bom que meia hora já voou e a gente nem vê passar. Nós vamos até às 18h30, viu? Nosso programa hoje, Café Teológico, e segunda-feira que vem nós já teremos convidados novos aqui, viu? Nós teremos 2 pastores, 2 amigos pregadores, ou irmãs, alguém que vamos falar sobre um outro tema, e a gente está querendo futuramente, irmão Diácono Ezequiel, evangelista Dilson, levar esse programa para a rádio. É ótimo. Em nome do Senhor Jesus, fazer um programa de rádio. Perfeito. Com essa perspectiva, porque agora só tem live de revelação, né? Só live de revelação, liga a rádio, só para escutar língua estranha. Então a gente quer levar esclarecimento bíblico, conhecimento, verdade, através das escrituras sagradas. Eu só quero fazer aqui um adendo rapidinho, pastor Narciso, sobre a discordância do irmão, e é perfeitamente crível que o irmão possa discordar de mim. Sou apto para qualquer um vir discordar de mim, só que é interessante que isso mostra um sintoma das pessoas hoje que preferem seguir
o que nós chamamos de politicamente correto do que a Bíblia realmente mostra. Por exemplo, Jesus mesmo, se às vezes alguns ataques, algumas posturas forem erradas, então Jesus errou em Mateus capítulo 23, quando olhou aos fariseus e desferiu uma série de ais, né? Juízo contra os fariseus. Jesus já havia começado a discordar deles desde o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, né? A gente também percebe que o apóstolo Paulo também não era fácil, tinha a mesma postura. O apóstolo João, o apóstolo do amor, olha só, o apóstolo do amor, na terceira epístola, olha aqui o que ele escreve no versículo 9: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Ele colocou à amostra aquele Diótrefes a questão do problema que ele tinha. Da mesma forma, há uma história que Policarpo conta, né? Foi um discípulo de João, sobre uma vez que ele estava numa casa de banho em Éfeso e um herege apareceu. Cerinto apareceu no meio do banho de João, na casa pública lá de Éfeso. E a história conta que João saiu da casa de banho amaldiçoando a casa de banho, que caia isso aqui, porque Cerinto entrou neste lugar, um herege, inimigo da verdade. Estou parafraseando mais ou menos o que ocorreu ali. Então, quer dizer, algumas vezes nós nos deixamos muito mais ser levados e conduzidos por uma maneira polida de pensar do mundo do que por uma ideia de postura propriamente bíblica. Certeza. E para concluir aqui agora o meu ponto de vista sobre o assunto, e já passando para outro tema, eu fiz uma postagem agora há pouco no Facebook sobre isso, e eu intitulei ali 5 pontos sobre a fala do pastor Paulo Júnior, né? E para mim ele foi totalmente infeliz na fala dele, no posicionamento dele, porque atacou a minha fé. Eu sou pentecostal, sou continuista, acredito muito na doutrina reformada, sou leitor assíduo da doutrina reformada, mas no que diz respeito à pneumatologia, a ação do Espírito Santo, eu sou totalmente pentecostal até o tutano e ensino meu rebanho assim. O primeiro ponto foi o seguinte: os apóstolos não curavam quando eles queriam. Se o dom é do Espírito, se a ação é realizada pelo Espírito, se fosse assim, toda a pregação minha aqui eu queria cura, se o dom tivesse à minha disposição. O segundo ponto, Jesus nem sempre nas suas pregações e nas suas manifestações de cura, curou todo mundo. E um exemplo principal disso é o capítulo 5 de João, no tanque de Betesda. Um hospital ao ar livre, no público, porque só um paralítico alcançou misericórdia. Então logo a gente entende que nem sempre Jesus curava todo mundo como se pensa. Outro ponto, só para terminar o raciocínio, o ponto de número 3: se o dom é do Espírito, é Ele que opera particularmente em cada um como Ele quer. O dom não está, como eu disse, a ação não está ao mercê do pregador. O pregador, o Martin Lloyd Jones usa uma frase que eu achei muito, muito linda, muito sensata, muito segura. Ele diz que os apóstolos, quando estavam após Atos 2 sobre a ação do Espírito Santo, que no exemplo de Pedro e João na Porta Formosa em Atos capítulo 3, que eles sentiam que o Espírito os usaria, que aconteceria uma ação do Espírito, mas isso não era toda vez. E o último argumento, que para mim é o mais forte, que agora eu vou pegar uma base na gramática aqui, também muito boa, qual é? É o argumento do capítulo de número 12, do versículo de número 11 de Corinto, que significa: e o Espírito reparte particularmente a cada um como Ele quer. Esse distribuir ou repartir no grego está no gerúndio, que significa uma ação continuada. Ou seja, os dons não acabaram com a igreja primitiva, os dons continuam presentes. E o porquê não acontece para eles? Vamos lá, eu estava na pós-graduação lá no Equatorial, Dr. Russell Shedd, última turma de Novo Testamento antes dele morrer, só o Russell Shedd, cheio de pastor batista. Eles levantaram a mão e um pastor batista disse assim: pastor, Dr. Russell Shedd, por que nós não falamos em línguas? Dr. Russell Shedd, já com câncer, dando aula, levantou a mão e disse: simples, porque vocês não creem. Os dons espirituais, esses sinais seguirão os que creem. Está totalmente, como qualquer dom do Espírito, relacionado à nossa fé. E com todo o respeito que eu tenho pelo ministério do pastor Paulo Júnior,
Eu não tenho ainda essa coragem de chamar o Sila Malafaia de herege, como o Dilson já tem, né? Eu ainda não tenho essa coragem. Ele já é mais sanguíneo. Eu pensei que era eu que era bravo, irmão. Eu sou Barnabé, perto de vocês pensam que sou eu que sou bravo, mas não é ele que é o mais bravo. Entendeu? Eu ainda não tenho essa coragem, ainda não vou cair nessa de estar chamando ele de herege. Mas quem sabe, né? Brincadeira. Então o que acontece? Eu termino a minha fala com o seguinte: quando nós temos convicção, por exemplo, se eu tenho convicção, contra fato não há argumento. O que eu vivi de experiência, eu não estou colocando minha fé em experiência, não tenho também esse pensamento, tá? Eu não estou colocando o que eu acredito. Lá em Atos 16, tem 3 tipos de salvação: tem um que ouviu, tem uma que foi liberta e tem um que teve que ter um terremoto. Eu sou daquele de ouvir. Só a pregação da palavra ela é poder, ela já me convence. Mas eu não posso ouvir o pastor Paulo Júnior atacar minha fé de tal forma, sendo que ele não tem, presta atenção, base bíblica, teológica e histórica para afirmar que os dons cessaram. Então, com todo respeito ao ministério do pastor Paulo Júnior, o senhor é sim ainda um grande homem de Deus, mas não diga que os dons cessaram, eles continuam vivos. Amém? Então vamos lá. O negócio está bom aqui. Eu vou pegar aqui, daqui a pouco nós vamos entrar nesse ponto agora, nós vamos falar, já querendo ouvir de novo nossos irmãos que estão aqui participando conosco. E nós vamos entrar nesse segundo tópico, nesse outro tema. E logo após nós vamos escolher aqui umas 2 perguntas, viu? Vamos preparando aqui, nós vamos escolher umas 2 perguntas aqui para vocês fazerem aqui, ou para o pastor Dilson, para o evangelista Dilson, para o Ezequiel, ou para mim, e a gente vai respondendo aqui em nome de Jesus. Ok? Evangelista Dilson Neto, eu queria saber a sua opinião acerca das igrejas que estão abertas. O senhor deu uma introdução, falou rapidamente, mas eu queria que o senhor pontuasse mais o tópico do seguinte: o que o senhor acha dos pastores que estão fazendo culto? E dentro dessa pergunta, vai valer para os dois. Por exemplo, eu vi uma postagem de um pregador criticando o pregador itinerante, dizendo: cadê os pregadores itinerantes? Vão trabalhar, seu bando de vagabundo. Assim mesmo. Entendeu? Então eu gostaria de ouvir, porque esse pessoal é uma bênção. Para mim, é gente que espiritualiza tudo, que ao invés de estar ajudando o irmão que está passando por esse momento de dificuldade, porque a igreja primitiva, quando o que um comia, o outro comia, não era verdade? Sempre andou em comunhão. Agora, um camarada que se diz ser da classe de pregador, tá, porque tem um trabalho de carteira assinada, que a crise ainda não bateu, se continuar, não bateu na porta dele, está criticando os irmãos que vivem da fé. Né? E é muito complicado, porque nós sabemos que muitos dos nossos amigos, inclusive, que assistem agora essa live, pagam suas contas do seu serviço do reino. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Essa relação ministério, nós não estamos falando de pessoas que cobram para pregar, mas de pessoas que vivem. Fique bem claro isso. De pessoas que fazem um trabalho para o reino e são abençoados voluntariamente. Certo. Vamos lá. Primeiro, com relação às igrejas que estão abertas, dependendo de como o pastor está gerindo aquilo, eu posso não criticar, eu posso dizer que é um ato que ele entende pela fé, que ele não quer abdicar da comunhão da igreja, ele se sente talvez, porque tem um público talvez maior jovem, e tem condições de colocar em prática algumas regras de saúde que são básicas, álcool em gel na igreja. Já ouvi de igreja que colocou aquele equipamento de botar álcool em gel nas paredes. Muito bom. Ter essas posturas. Então, de acordo com a fé deles, eu não vou criticar essa postura como imprudente, dependendo de como ela for gerida. Isso devemos avaliar caso a caso. O que eu posso dizer é que eu não posso dar uma fórmula exata para certas circunstâncias, certo? Eu tenho o princípio geral, com o qual eu trabalharei caso a caso. E o princípio geral sempre está na Escritura. Com relação aos ministros itinerantes, digamos assim, na verdade, o mais ideal é que todos os ministros vivessem da fé, vivessem das contribuições. Paulo diz: quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Essa é a regra bíblica, não há problema, muito pelo contrário. Paulo, inclusive, se utiliza da lógica do Antigo Testamento. Os sacerdotes que viviam dos sacrifícios, os sacerdotes que viviam da contribuição que era dada ao templo, da mesma sorte, os ministros também devem viver de acordo
contribuições que são dadas a eles. Isso é mais ideal por quê, pastor Narciso? Eu, por exemplo, sou ministro de Deus, mas eu trabalho, tenho carteira daqui a pouco, inclusive estou indo trabalhar, vou ter plantão daqui a pouco, trabalho na empresa de saneamento aqui do nosso estado. No entanto, eu reconheço que é mais ideal viver da fé. Por quê? Viver das contribuições, porque pregar, porque ministrar não é uma tarefa fácil. Geralmente quem faz isso tem uma visão pequena do que é ser um ministro de Deus. Ministro tem que ter tempo para orar. Ministro tem que ter tempo para estudar. Se nós fôssemos catalogar as qualidades, as virtudes intelectuais que o ministro deveria ter, nós ficaríamos boquiabertos com a quantidade de ministros que são capazes de alcançar essas virtudes, né? Quando a gente percebe, o ministro deveria entender um pouco de etimologia, um pouco das línguas originais, deveria entender, aliás, um pouco não, vou até mais além, deve entender muito disso, deve entender de teologia sistemática, a forma lógica de como eu entendo os temas da Escritura, teologia bíblica, a maneira progressiva como a revelação se deu. Ele tem que compreender temas mais pontuais, continuísmos, dons espirituais, a igreja, eclesiologia, armatiologia. Tem que entender tudo. Tem que ter tempo. Isso leva muito tempo para se preparar. Hoje, graças a Deus, nós podemos dizer, lemos muito que alguns ministros deixaram para nós. Martin Lloyd Jones foi citado aqui, por exemplo. Mas esses homens devotaram a vida toda deles em prol da causa do Evangelho. João Calvino, por exemplo, ele quase não quis nem casar para ter o tempo necessário para fazer o que ele fez. E viveu doente, né? Viveu doente e deixou um legado assim gigantesco. Foi que Martin Bucer, foi isso um amigo meu que me falou, que lá no grupo de WhatsApp, que a Idelete de Buer para ele, para que ele pudesse casar, cuidar da saúde dele e das coisas da casa. Mas, no geral, ele queria viver toda a vida dele em prol do reino do Evangelho. Isso leva tempo. As competências que são necessárias levam tempo. Não é falta de caráter nós vivermos da fé e do Evangelho. Muito pelo contrário, isso é uma virtude, porque nós estamos colocando em prática aquilo que nós pregamos, a doutrina da providência, porque é Deus que provê dia a dia o nosso pão. O ministro está falando com a vida dele, eu creio na doutrina da providência de Deus, que Deus vai me sustentar dia a dia. Amém. Exatamente. Eu sempre digo, antes de passar aqui, intermediar para o diácono Ezequiel, se Deus, pastor Dilson, sustentou uma nação idólatra, murmuradora, por 40 anos, como é que ele não vai sustentar um crente fiel? Né? É muito caro não ter fé para isso. Então agora chegou o momento, amigo Ezequiel, da gente viver o que a gente pregou. Exatamente. Nós passamos aí a vida todinha dizendo que Deus sustenta, que Deus provê, que Deus é o Deus da provisão. Cada tribuna que nós subimos, nós fomos falar da providência desse Deus. Então agora chegou o momento de Deus falar assim: vivam, aplique a mensagem primeiro na vida de vocês, para ver se vai fazer efeito. Amém. Só para desconstruir uma ideia, pregador itinerante não é alguém que vive uma vida dissoluta, um vagabundo. Não é. Pelo contrário, o verdadeiro pregador que exerce o ministério itinerante, ele é a prova teológica, como vocês estão dizendo, que Deus é provedor. Quem está aí na live e me conhece pessoalmente, sabe que eu não cobro cachê específico, oferta específica, a não ser que haja uma viagem muito longa e a conjectura dessa viagem eu precise ter um suporte. Aí sim. Então, eu citei agora, essa semana, antes de ontem, sobre itinerantes em risco. Nunca. Por causa de pandemia, nunca ficarão. Por causa de coronavírus, nunca ficarão. Primeiro, nós, antes de sermos pregadores, nós somos crentes. E como eu falei agora há pouco, temos que obedecer à lei, obedecer à ordem da saúde, do governo. O que deixa um pregador em risco é a falta de caráter dele. É a falta de caráter, de probidade. Duas coisas tem que ter um pregador, um itinerante: propriedade bíblica
E antes da propriedade tem que ter probidade, caráter granítico, um caráter basilar na forte. palavra. Caráter granítico. Granítico meu vem Deus. de granito, forte, né, meu irmão? Essa é forte. É forte, né, cara? Então, o que acontece? Queridos, respeitem os ministros de Deus. Respeitem, porque eles são os verdadeiros. Há aí os malandros da fé? Muitos. Há aí os abusadores? Tem. Infelizmente tem. Como? Nos empregos seculares, no governo tem corrupto, em todo lugar tem corrupto, corruptos, coração com ruptura. Então, quando meu coração está com uma ruptura, eu me torno corrupto. Então, isso acontece em qualquer ambiente. Então, o verdadeiro pregador itinerante, que não tem um coração com rupturas, não é corrupto, ele vai viver o que ele prega, o que ele propaga, e vai depender literalmente do evangelho. Irmãos, já teve dias que R$20 já mudou o meu dia. Eu prego há quase 12 anos. Teve momentos que recebi, teve momentos que não. Momentos de crise como este, são momentos onde eu olho para os céus e digo: Senhor, Tu és o meu sustento. E Ele tem me sustentado. Então, a minha fala é que vocês respeitem os ministros, que vocês não coloquem uma condenação sobre os verdadeiros por causa dos simulados, né? Porque existem os pregadores sintéticos, mas existem os pregadores verdadeiros. Então, os pregadores verdadeiros dependem integralmente do seu ministério, é um serviço do reino, e o nosso patrão é Deus, e Ele não atrasa o salário. Deus é o nosso patrão e Ele não atrasa o salário. Eu não estou passando fome, como, até visto, gordo, saio, vou no shopping, tenho o smartwatch, tenho tudo, meu irmão. Sou o pregador da palavra, né? Tenho tablet. Nem o cara tenho que é celular. funcionário público tem. Olha aqui, olha aí. Acho que porque a fé dele não alcança a fé de um pentecostal. Pode ser, olha aí que Entendeu, meu irmão? Deus cuida. Então continue pregando, continue levando a palavra de Deus, e Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, pois você é um verdadeiro ministro do Evangelho. Deixa eu pegar só um ponto que o reverendo Ezequiel falou, que eu acho pertinente para a nossa discussão, até que ponto o governo tem poder de mandar fechar as igrejas, por exemplo, cumprir a lei, né, que você citou. É fato que a Bíblia ordena que todos nós, como cristãos, escreve o capítulo 13 de Romanos, por exemplo, no que tange a obediência às autoridades públicas, Paulo escreve no contexto de autoridades que eram ostensivas ao Evangelho. Nero, por exemplo, entendeu? Então, Paulo ali, ele está muito pé no chão no que ele está falando. Olha, o governo é a espada de Deus para exercer a justiça. Quando a gente vai no Antigo Testamento e vê aquela visão da estátua de Daniel, a visão que fala dos reinos, e na percepção que se cria ali, que foi Deus que deu a cada reino a autoridade que eles tinham. Deus, ele dá autoridade ao reino, ao governo, e ele tira. Deus deu a autoridade a alguns governos e em outro momento as tirou para cumprir os propósitos eternos dele, certo? Então, o nosso atual governo é sim um governo que foi decretado por Deus para nos governar, tanto na esfera estadual, na esfera federal e na esfera municipal, né? Apesar de termos às vezes alguns problemas, mas foram os ministros de Deus na governança pública que servem para nos ajudar e nos servir dentro desses propósitos de Deus. Agora, até que ponto vai o limite do poder do Estado? Até o ponto até o ponto que se choca com as Escrituras, certo? No que tange ao organismo da igreja, a organização da igreja, no que tange as coisas que a igreja tem que fazer, se fecha, se abre, etc., devemos compreender que isso está totalmente sob a responsabilidade do grupo de liderança da igreja. É o pastor com a sua liderança, o pastor com os seus presbíteros que vão se reunir, conversar, debater o assunto, expor os pontos e a partir da Escritura tomar a decisão certa. Dentro da igreja,
A governanta maior é a verdade de Deus. A liderança da igreja que deve assumir os pontos, que deve ver a situação, os eventos que ocorrem e, a partir disso, tomar a decisão que lhes cabem, certo? Talvez um pastor que se não me falha a memória, que teve o problema de não fechou a igreja. Não foi esse. Foi outro, né? Que não fechou a igreja era muito grande e permitiu com que o vírus se espalhasse. Talvez a decisão dele parece não ter sido a mais sábia, mas a falta de prudência dele não é o padrão que nós devemos nos basear para tomarmos as nossas escolhas, mas sempre a palavra, a sabedoria da verdade de Deus. Usar como exemplo pode ser, mas sempre olhando para a Bíblia, conversando com a liderança e decidir um norte. E querendo ou não, a igreja está sob a autoridade do Estado. Querendo ou não. Porque se o Estado determinar, preste atenção, se o Estado determinar que a igreja precisa fechar, se você não fechar, no mínimo você está dando mau exemplo. Se você não errou por fé, você errou pelo mau exemplo de não obedecer à liderança que a própria igreja prega e diz que é a autoridade constituída por Deus. Então isso é algo que tem que ser colocado. Saiu um decreto do governador. Falando pela lei, ele não tem poder para fechar a igreja. Você sabe disso, ele não tem poder para fechar a igreja. Mas como é que fica? Porque, por exemplo, se o mundo lá fora agora precisa ver algo em nós, não é só fé, mas é o nosso comportamento em meio a tudo isso. Com certeza. Porque se nós formos pegar e, eu vou abrir a igreja, o governo não manda aqui, a minha fé, ela quebra a muralha, e aí? Onde é que fica a consciência do nosso próximo que o próprio Paulo fala lá fora? Então é algo que tem que ser pensado milimetricamente, uma decisão que tem que ser tomada. Por exemplo, eu estou doido para voltar os cultos aqui, mas eu estou fazendo o quê? Estou olhando as notícias do Estado, a notícia do presidente, a notícia federal, para que a gente possa tomar uma decisão baseada aonde ninguém possa, a igreja não possa ser tida como uma igreja desobediente. Porque se eu me preocupo, se tem uma coisa que, como pastor dessa casa, eu me preocupo, é tentar mostrar lá para o mundo que o mundo tem que ser igual a gente. Se o mundo olhar para nós e vermos que nós somos iguais ou piores do que ele, eu te pergunto, eles vão querer o evangelho quando? Nunca. Então tem que ser uma decisão que tem que ser tomada a risco mesmo, dependendo. Aí como tu disse, o problema todo, a gente não vai voltar lá em Constantino, que não tem tempo. O problema todo é que hoje nós vivemos o agrupamento de igreja e Estado. Desde essa época, a igreja e Estado, o Estado se sobressai sobre a igreja. O que na verdade não é o ideal. Claro que nós cumprimos as regras que nos cabem, nós pagamos conta de energia, dentro dessa conta pagamos impostos, né? Apesar de que hoje já tem uma lei que as igrejas estão livres do ICMS, coisa assim, que é o imposto relacionado à questão. Mas ainda sou da ideia de que, claro, nós devemos ensinar a igreja a obedecer o Estado, mas a igreja, dentro dos assuntos de foro interno da igreja, deve sempre entender que a soberana realmente é a decisão do presbitério. Quando houve o conflito na igreja primitiva, eles sempre se reuniam em presbíteros a fim de definir a situação da igreja. E nessa definição, nós percebemos que dentro do diálogo entre os presbíteros, sempre há, quando a palavra de Deus é posta em evidência, uma decisão sábia, uma decisão prudente. O que aconteceu o senhor, por exemplo, fechar a igreja aqui, foi uma decisão prudente. Então, eu entendo que essas coisas não se chocam, elas se complementam, porque a autoridade da igreja, ela vai até um certo ponto, do pastor vai até um certo ponto, a autoridade do Estado vai até um certo ponto. Então, devemos ter a sabedoria para entender quais são esses limites, de maneira que as coisas não se choquem, porque a Bíblia é harmônica, não há contradições nela. Então, nesse sentido, há uma harmonia entre as mensagens que a Bíblia coloca dentro da autoridade que cabe à igreja e a autoridade que cabe ao Estado, né? Claro que dentro, por exemplo, da perspectiva da igreja, sempre vamos dizer aos nossos membros, às pessoas que frequentam a igreja, obedeçam o Estado, não vão à carreata em favor de ninguém. Se o Estado está mandando, olha, fique em casa, um decreto, fique em casa, obedeçam as prescrições do Estado. O que o Estado não pode fazer é impor limites dentro daquilo que a igreja deveria fazer e sabiamente compreender a partir da Escritura. Exatamente. Certeza. Tem mais alguma pontuação? Não. Pode ficar à vontade, se tiver. Eu acredito que a igreja, como reiterando o que o Dilson falou,
Quando começou a ordem para que houvesse o fechamento de lugares que pudesse acumular mais de 50 pessoas, ou 100 pessoas, 300 pessoas, Lembrando que o decreto do Estado do Pará é 500 pessoas. 500 pessoas. 500 pessoas. 500 pessoas. Pelo menos foi o que eu vi. E claro que poderia alcançar a igreja. Até mencionei com alguns amigos pastores no PV, cadê a igreja? Ok, a igreja é um rolo compressor, a igreja é forte, mas quando digo cadê a igreja, é o poder é o poder espiritual que a igreja promove, o poder espiritual que a igreja tem como a oração, como a intercessão. Na minha opinião, que houvesse uma possibilidade, por exemplo, o pastor Narciso ficasse aqui, ele mais 2 obreiros, recebendo gente, que não é só coronavírus que adoece, gente doente, gente deprimida, gente preocupada, gente com fome, e ele pudesse receber esse tipo de pessoas aqui, de forma segura, com álcool em gel como está aqui na mesa, toda a prevenção possível, mas pudesse receber essas pessoas com todo cuidado, mas sem deixar do acompanhamento espiritual, entendeu? Então, se houver esse tipo de atitude nas igrejas, a igreja não vai deixar de ser forte, a igreja não vai deixar de ser uma potência, pelo contrário, a igreja vai continuar sendo um exemplo, tanto na ordem, na lei, no governo, mas também com eu já estou até vendo na volta, quando liberarem os cultos, porque vai passar essa pandemia, isso vai passar. Nesse momento eu falei, até brincar aqui com as ovelhas, com meus amigos, com minhas ovelhas, que eu queria ser pré, porque no coronavírus já está assim, imagina as 7 taças, os 7 selos e as 7 trombetas começaram a tocar. Né? Tem fé de neguinho que não vai aguentar muito tempo não. No coronavírus já quer largar tudo. Então eu falei assim, nesse momento eu queria ser pré, porque para Deus nos capacitar para uma pós-tribulação não vai ser fácil. Mas eu estava pensando, já passo para ti, Dilson. Eu estava pensando que quando voltar os cultos, os pastores que não fecharam suas igrejas vão se sentir os super homens da fé e os super pastores, os super poderosos da fé cristã, né? E os pastores que tiveram prudência, porque para mim isso, o nome disso é prudência. Eu repito mais uma vez aqui, inclusive meu rebanho está escutando. Eu sei que tem algumas ovelhas daqui que não gostaram da decisão de ter fechado, mas tudo foi feito por prudência, porque não é pensar nos jovens somente. Nós temos, como eu disse, nós temos pessoas de risco. Aqui nós temos culto climatizado, fecha tudo, né? A gente tem que ter essa prudência, mas logo logo nós estaremos de volta. E eu fico imaginando qual vai ser o comportamento desses super pastores que não fecharam suas portas, né? E vão começar a cair de carrão de cena criticando os pastores que foram prudentes. Eu vi isso como os pastores que fecharam suas portas, tomando as medidas, sabem por que fizeram isso. E os pastores que continuaram com as portas abertas, fazendo culto, algumas dessa forma. Por exemplo, o pastor que já foi citado aqui, o pastor Silas, fechou os cultos, mas está atendendo as pessoas lá que precisam. Realmente, porque a fala do conferencista Ezequiel tem muito a ver. Por quê? Porque após a pandemia passar, são o quê? 15 dias, digamos, vão dar 20 dias de igreja fechada. Se a pessoa já fica fraca espiritualmente, vindo para o culto, congregando, imagine como é que esse povo vai voltar para a igreja. O trabalho espiritual que vai ter para pegar um monte de nécros e fazer dar vida para eles. Fica à vontade. O senhor até citou uma coisa interessante que eu pensei antes, mas fugiu aí o fio da meada. O senhor trouxe à tona, abrindo parênteses aqui, o senhor citou Apocalipse. Olha que interessante, de algumas pessoas que argumentam que Deus não está por trás, por exemplo, da questão desse vírus que se alastrando pelo mundo e tudo mais. Eles realmente parece que não leem a Bíblia, né? Porque Apocalipse, a Bíblia fala da abertura dos selos, do derramamento das taças, dos cavaleiros que acontece, algumas vezes falando que 1/3 da humanidade vai morrer, certo? Ou só 1/3 que vai ficar, algo dessa natureza. Me corrijam depois se eu estiver errado. E Deus está por trás de cada evento. Então, queria ressaltar esse ponto em particular. Leia o Apocalipse, entendam lá, realmente é soberano, está por trás de cada evento, de cada coisa. Tinha um outro ponto que eu pensei agora, mas vou deixar para depois. Pode continuar. Amém. E aí, eu vou pegar aqui na live, o pessoal que está ao vivo comigo aqui, eu vou selecionar aqui uma pergunta para o evangelista Dilson Neto me responder e uma pergunta para o conferencista Ezequiel Cardoso. Então nós temos aqui
Nós estamos com 61 pessoas online que estão assistindo. Com certeza vai ter muita gente que vai assistir depois, porque nós estamos falando de Bíblia Sagrada e tem muita gente que gosta de Bíblia. E eu quero aí que vocês coloquem aí logo umas perguntas aí, rapidamente para mim. Alguma dúvida, ou para o diácono Ezequiel, ou para o evangelista Dilson, ou para mim, mas primeiro para eles, tá bom? Uma pergunta para eles aí. Eu quero aqui rapidamente perguntar aqui, em nome do Senhor Jesus, ok? Enquanto os irmãos estão aqui fazendo suas perguntas, eu quero já convidar você que está ao vivo comigo, para que nós possamos estar segunda-feira que vem, 4h30, com um novo tema. Eu já estou vendo a hora como se espera a volta de Cristo, calvinismo versus arminianismo. Fazer um debate desse maravilhoso aqui, né? Sobre soteriologia, sobre a salvação na visão calvinista e na visão arminiana. A gente vai com certeza estar falando isso aqui e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Então, eu estou esperando aqui o pessoal colocar aqui a pergunta e eu vou passando aqui para os irmãos. Vamos lá, pessoal. O pessoal que está acompanhando aqui, tem bastante gente aqui. Tadeu Parente postou aqui um texto nas 2 Crônicas 7,14, muito interessante e pertinente, né? Que é aquele: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de Deus, né? Para Israel. E lembrando que nós somos o Israel de Deus, né? O próprio Paulo fala, né, que nem todos que são Israel, já falando que a igreja é o Israel espiritual, é o Israel de Cristo. E pegando uma fala sua, eu nunca vi na minha vida de crente o tempo que esse versículo foi mais citado como agora. Exatamente. Você era um dos mais ultimamente é esse versículo. Inclusive parece que o povo voltou a citar versículo, voltou a cantar na sua casa. Rapaz, culto doméstico. Poxa, agora, como é que eu vou atribuir isso a Satanás? Jamais. Que poder esse encardido tem para fazer isso? Se a gente olhar Romanos 1, a gente observa que o homem já está no juízo, Deus no controle e Deus deixando a corda solta. E quando ele fala, olha, parou aqui, gente, é só a gente parar para pensar na grandeza do nosso Deus. Como é que um vírus parou o planeta Terra todinho? Parou tudo, liga de basquete, liga de futebol americano, tudo. Que é isso? Há um Deus soberano que rege tudo, há um Senhor soberano. Então vamos lá, eu vou aqui fazer uma pergunta. Se for muito difícil, pergunta para o Dilson. A irmã Raíssa Rubens, graça e paz, só por curiosidade, gostaria de saber as posições escatológicas de vocês. É só para dizer, não é para entrar em detalhes, tá? O evangelista Dilson Neto pode responder essa pergunta. Não tem muito a ver com o nosso tema aqui, mas só para não deixar a irmã aqui no vácuo. Qual a sua posição escatológica? Eu sou pós-milenista. Você é pós-milenista. Você? Eu sou bíblico, tá? Deus abençoe você. Ou seja, ele é pós. Irmã, olha, ele é pós, ele é pré e eu sou bíblico, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Está aqui também Estevão Aposan, nosso amigo, um abraço, Estevão. O Estevão vai estar com certeza conosco aqui também. Ele, o Enoque, pastor Leandro Santos, amigos nossos que nós sabemos que gostamos de Bíblia. O que acham dos cristãos que ensinam na sua igreja Romanos 13 e seguem páginas que falam muito mal do governo, inclusive falam muito mal deles de forma leviana? Olha só, posso responder aqui Pode. já de imediato? Bem, esses irmãos mostram que da Escritura nada entendem, né? Porque a Bíblia sempre permite, como já foi um pouco dito aqui, sempre nos ordena a entender que a governança que está posta, ela é uma governança que foi Deus que colocou ela lá. Ela é justiça de Deus. Ou para juízo. Ou o político governa bem, é bênção. Exatamente. Quando ele está fazendo, é juízo de Deus. O João Calvino até dizia, né, que quando Deus quer punir uma nação, ele dá políticos maus, governantes maus, melhor dizendo. Então, eu entendo que nós devemos respeitar as nossas autoridades. Por exemplo, vou citar um exemplo claro. O nosso presidente da esfera federal, ele tem um posicionamento ideológico que é diferente do nosso governador,
certo? Exatamente. Mas nós devemos manter o respeito cristão aos dois, independente do posicionamento ideológico deles. Temos diante da Escritura o poder de discordar da ideologia de ambos ou concordar em algum aspecto, certo? Mas jamais usar dessa discordância para levantar calúnias, para levantar oposições não bíblicas a essas pessoas, certo? Dentro da nossa democracia, nós temos os veículos necessários para manter um poder. Se nós não gostarmos do poder estadual, daqui a alguns anos, podemos votar em outra pessoa. Da mesma sorte, se não gostarmos do governo federal, daqui a alguns anos, podemos votar em outra pessoa, certo? Mas no momento são as pessoas que estão ali governando o nosso país, e o nosso papel como cristão é, como Paulo escreve a Timóteo, orai pelo rei. Tá aqui, ó, para te dizer, ó, acabei de citar, já ia falar. Tem conexão aqui, conexão. Tá? Estão ligados. Orar pelo rei, orar pelo Se o rei governar bem a nação, será exatamente, abençoado. devemos orar por eles. Justamente o meu posicionamento. Por eles. Tanto pelo governo federal, estadual, nosso prefeito também devemos orar por ele. Eu tenho críticas severas ao prefeito. Tenho algumas críticas ao nosso presidente? Tenho. Tenho algumas críticas ao nosso governador? Tenho. Tenho algumas críticas ao nosso prefeito? Tenho. Mas eu me utilizarei dos veículos que são permissíveis dentro da minha democracia, da nossa democracia, para tirá-los do poder quando na votação, ou para fazer permanecer no poder e tudo mais. O Gordon Clark até falava uma coisa interessante sobre a democracia, no livro Uma Visão Cristã dos Homens e do Mundo, quando ele fala sobre filosofia política. Ele diz que a democracia é superior à monarquia, por exemplo, porque na democracia há uma concorrência de ideias mais, umas concorrem com as outras, então por isso ela é superior. Não é porque a democracia é muito melhor do que a monarquia, porque a monarquia é uma só pessoa fazendo besteira. Na democracia tem um conjunto de ideias que se contrapõem. Quando a democracia funciona. Né? Funciona, mas em tese, mesmo quando não está muito bem como a nossa, ainda é melhor do que um sistema totalitário. Com certeza. É melhor viver nessa democracia do jeito que está do que no comunismo terrível, né? Exatamente, sem dúvida. Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui. Isso, vocês, os irmãos que estão, só peço que os irmãos façam. Usar máscara de proteção significa não ter fé, como muitos dizem? O que vocês acham? Ezequiel, responde essa aí. Usar máscara de proteção, nosso irmão Anisso Júnior, significa não ter fé, como muitos dizem? Gente, primeiro ponto, que essa máscara que o pessoal, a maioria tem usado, ela não te inibe de ser contaminado, porque ela é muito frágil. A tua própria saliva ou se alguém espirrar perto de você, vai ser transmitida. Então é bom você usar uma máscara um pouco mais resistente, de outro material, enfim. Mas o uso da máscara não mostra para mim uma falta de fé ou uma falta de crer em Deus. É uma questão de prevenção de saúde e bom senso. Eu amo o bom senso, só isso. Viver pela fé não é viver como kamikaze, suicida. Viver pela fé é viver de acordo com a Escritura. Aleluia. Vamos lá. Evangelista Dilson Neto, o que nós cristãos temos que dar agora nesse momento para a sociedade? Uma resposta das virtudes cristãs, ajudando os mais pobres, que nesse momento agora perderão seus empregos por causa do abalo econômico que o nosso país vai enfrentar. Devemos agora colocar em prática algumas virtudes nossas como igreja, como desde o Antigo Testamento há uma preocupação com as pessoas mais necessitadas. São muitos os salmos que falam do amparo de Deus com os pobres, por exemplo. E observe que eu não sou de esquerda, não devemos entender que cuidar das pessoas carentes não podemos permitir que uma narrativa capture uma coisa que é bíblica, que é cuidar das pessoas mais necessitadas. Cuidar dos mais necessitados, que no Antigo Testamento era o órfão, a viúva e o pobre, certo? Devemos cuidar dessas pessoas, colocando em prática a virtude da hospitalidade, abrindo nossa casa para orar, para que as pessoas venham, para que nós oramos sobre elas, ainda mais que agora não pode ter reuniões públicas da igreja, e que muitas igrejas estão fechadas, então pessoas provavelmente nos procurarão, que irão querer ir às nossas casas, e lá devemos prestar o amparo espiritual, né, que elas talvez estão precisando, ou até material, quem sabe. Nós devemos colocar em prática as virtudes da caridade ou do amor.
As virtudes do amor devem estar na nossa vida, porque o amor é a virtude máxima dentre as virtudes teologais. Fé, esperança e o amor. E o apóstolo Paulo fala, mas a maior delas é o amor. Exatamente. Em tempos de pandemia, exerça a empatia, né, a koinonia, é o que o Dilson falou. Todo mundo está em alerta, em pânico, com medo ou necessidade, exerça o teu amor, exerça a tua alteridade, que é a capacidade de conviver com pessoas que outrora você não conseguia conviver, exerça a sua empatia, exerça a tua caridade. Esse é o momento de cumprir a palavra, no literal, no físico, né? É o momento de você cumprir tudo aquilo que você lê. Aí tem gente que, eu sou expert na Bíblia, eu conheço Gênesis e Apocalipse, mas nestes momentos não praticam tais coisas. É esse momento que eu tenho que praticar a caridade, o amor, a empatia, a koinonia, viver o que prega na íntegra agora, nesse momento de crise. Há um grande problema quando o mundo dá mais exemplo do que alguns cristãos, né? É bíblico. Então, os filhos das trevas são mais prudentes, né? Exatamente. Paulo fala até em 1 Coríntios, no capítulo 6, que não fala, olha, os juízes de fora vêm julgar vocês, como quem diz, o pessoal que não tem as verdades que vocês têm, o conhecimento e sabedoria que vocês têm, vêm julgar as causas de vocês. Então, quer dizer, nós devemos ter a sabedoria, o conhecimento de Deus, que são dons da palavra. Por sinal, a sabedoria é o dom que a Bíblia fala lá em Tiago, que você pede e Deus dá, né? Olha que interessante. Então, devemos pedir a Deus muita sabedoria nesses tempos de crise e prestar essa sabedoria em serviço do reino e das pessoas. Os dons espirituais nunca são para o serviço próprio, individual. O serviço do indivíduo é sempre do outro. E essa é a justificativa de Paulo ter entendido que o dom de profecia, por exemplo, é superior ao de línguas, porque ele tem uma amplificação maior, porque ele atende ao serviço da igreja. Não questão ontológica, mas em questão de serviço, porque todos os dons são iguais, né? Sim, claro. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que nós já até falamos, mas é de um amigo, pastor Hernando Reis, que está nos acompanhando aqui ao vivo. Ele está falando aqui, vocês vão falar rapidamente, eu quero que vocês respondam a pergunta dele. Qual a opinião de vocês, começando aqui com o nosso amigo Ezequiel, dos pastores que insistem em ter sua congregação aberta? Bom, a minha opinião é que possam estar indo contra a lei, sendo rebeldes. É uma questão muito delicada, muito complexa, porque há várias interpretações sobre isso. Eu acredito que agora a igreja tem que estar na qualidade de cidadão. A igreja na qualidade de cidadão do céu, mas a igreja também na qualidade de cidadão terreno. Para mim, a palavra que se resume para o meu amigo Hernando, que conheço pessoalmente, sei que é um homem de Deus, sei que tem responsabilidade, cuida de uma igreja, com certeza os seus membros estão com saudade, aquela coisa toda, porém, eu acredito numa palavra muito interessante chamada equilíbrio. A palavra que eu respondo essa pergunta é que haja um equilíbrio, haverá um tempo de pico, mas também um momento onde essa pandemia vai baixar, e acredito que se Jesus voltar agora, amém. Se não voltar, tem muito culto ainda, tem muito congresso, Irmãos, tu acha que eu não estou com vontade de pregar? A minha vida é pregar todo dia. Estou com vontade acumulada. Eu vi uma postagem tua que o pastor Jair falou, já vou abrir o tempo, falou, vou pregar 3 horas. Vou pregar 3 horas de tempo. O primeiro público, a primeira mensagem dele vai começar agora de Jesus no monte, vai começar meio-dia, vai terminar 6 da tarde. Pastor Rubens Franco disse, é muita vontade acumulada. Então, acredito que a igreja tem que ser equilibrada, saber viver para cima, sem se esquecer de viver para baixo. E esse momento agora de crise, de governo, de lei, é momento de saber viver para baixo. E esse momento, esse comportamento de viver para baixo, na sociedade dos aloprados agora, a igreja tem que ter um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Entender que não é tempo de abrir os templos agora, mas também é um tempo onde sacerdotes têm que chorar, os ministros entrarem nas suas câmeras pessoais e clamar ao Senhor, jejuar, façam culto doméstico, células familiares. É um momento onde a igreja está fechada em termos físicos, edifício fechado, mas a igreja aberta para praticar. O que a gente não pode permitir é que nós voltemos pior. Exatamente. A gente tem que voltar melhor, mais avivado, mais crente, com a leitura em dia,
Exato. com os livros em dias, com a leitura bíblica em dia. A gente tem que voltar melhor para oferecer, porque o que tem, eu repito, o que tem de crente que vai voltar precisando ouvir uma palavra de Deus à beira do abismo, não é brincadeira. E só falando aqui, tem um rapaz aqui na live aqui, que eu acho que ele tá com marcação com o Dilson aqui. É o Maurício dos Santos, está chamando ele até de vaso. Ele não é vaso, irmão, ele é barro. Vaso é só no arrebatamento da igreja. Presta atenção, ele está perguntando aqui, ele falou algo interessante, ele falou assim, quando for abrir a casa para orar, tem que ter cuidado, viu, evangelista Dilson? Porque estão estrupando, estão matando, estão roubando, então tem que ter todas essas preocupações que são. Não se preocupe não, irmão Maurício, que a gente tá de olho nisso aí. Uma coisa não elimina a outra, né? A hospitalidade não pode eliminar a prudência. Nós não estamos tratando de virtudes que concorrem umas com as outras, mas de virtudes que se completam, que são, de certa forma, harmônicas. Essas virtudes, elas nunca se chocam. Mas a pergunta aqui não é vaso ou barro? A Bíblia me chama de vaso, né? Ananias olhou para Jesus falou para Ananias que Paulo era vaso escolhido, né? Ali é instrumento no grego. Pois é, mas é um instrumento. Não para ser. Até porque, por exemplo, assim, se for vaso, então o que tu está fazendo aqui? Que a obra de santificação já acabou na tua vida. Depende, né? Porque a Bíblia, quando a Bíblia fala Jeremias, desce a casa do oleiro, olha, a gente já está entrando em outro assunto teológico. Eu falei, olha lá a obra, a palavra lá, quebrou, lá é sabate, não se quebra algo sólido, ali é argila, então não é vaso, ali é barro na mão dele, né? Só vai ser vaso depois que passar pelo processo do fogo. Aí eu pergunto, ali o processo é santificação. Paulo fala de vaso de honra e de desonra, salvação, não tem nada a ver. 1 Coríntios fala de vaso, galardão, não tem nada a ver. Então nós não somos vaso ainda, somos barro. Porque o processo de salvação ainda não, só vamos ser vaso no arrebatamento da igreja. Se você diz, então está dito. Tá vendo? Se ele quer ser vaso, amém, né? Ele está concordando aqui. Mas esse foi, quem sabe, um outro tema. Irmão Maurício é uma bênção, conheço. Irmão Maurício. Ele está bravo com o Dilson aqui, desde o começo da live. Maurício, se acalma. Se acalma, Maurício. Porque eu falei do Malafaia aí. Acho que ele falou do Malafaia e ele ficou... Olha, o evangelista Dilson, ele é um camarada centrado no que ele acredita, é um grande teólogo. Não é à toa que ele está aqui hoje conosco nessa live abençoada. Ok? Nós já estamos chegando quase ao fim do nosso programa, do nosso café teológico. Nós estamos de 1h21. É a live mais longa que eu participei. A live mais longa que Ezequiel já participou. Agora já posso morrer, que já participou Ezequiel Cardoso e Dilson Neto da live, né? E já quero estender aqui o convite para vocês, para que numa próxima oportunidade nós vamos contatar o próximo tema. Um próximo tema bem abrangente, eu gosto de polêmica também, viu? Vamos polemizar tudo com muita clareza, com muita calma, usando assim, sem ofender ninguém. E a gente vai tentar trazer o objetivo desse trabalho aqui é trazer esclarecimento bíblico. Às vezes a gente fica preso só ao pensamento de uma pessoa e a gente consegue se fechar e não abrir para outra cosmovisão, para outra ideia. E às vezes, tu pensou que tu era vaso, eu te provei que tu é barro. Tá vendo? Isso é uma coisa que nós devemos realmente avaliar. Se tiver errado, bem. Da mesma forma que eu posso, durante a nossa transmissão, estou só brincando, durante a nossa transmissão, um conceito meu pode cair por uma fala tua, claro, e vice-versa, né? Sim. Então aqui não tem ninguém que não seja capaz de aprender. Aqui ninguém é dono da sabedoria, com certeza, o detentor do conhecimento. Todo mundo aqui está aprendendo. Para mim, de verdade, é um prazer estar recebendo vocês aqui, de coração, estou falando isso mesmo, é um respeito. Os dois já pregaram aqui nessa casa, tenho um grande respeito pelo ministério dos meus irmãos que aqui estão. E o objetivo desse trabalho é esse. Já peço a oração de vocês para que a gente possa, antes da nossa fala final, já possa preparar mais o nosso público, né, que com certeza vai ter audiência. Nós estamos com uma audiência boa aqui, já em nome do Senhor Jesus. O Efraim está acompanhando aqui ao vivo também, e ele vai ser, quem sabe, o próximo que vai estar aqui conosco. Ele vai explicar por que Deus criou o mal. Meu Deus. Rapaz, deixa quieto. TCC do Efraim, meu pai. Deixa quieto. Eu não sou vaso não, varão. Eu sou barro, viu? O Hernando está falando que eu sou vaso. Eu sou barro, ainda não vaso. Me chame aí para essa live do mal. Aí. Então a gente vai fazer outros temas. Hoje foi até muito em cima da hora, né? Que foi algo assim que nós pegamos. Então, como está usando esse tema do coronavírus, tudo que está acontecendo, a gente optou por falar sobre isso. Mas vamos lá, nossas declarações finais.
Evangelista Dilson Neto, suas considerações finais, seus agradecimentos. Em suma, nós devemos entender, em primeiro lugar, e isso nos traz fé, isso nos traz esperança, isso nos permite compreender que Deus ele está realmente no controle de tudo, é ter a fé que é embasada sempre nas verdades de que Deus é poderoso, de que Deus é soberano, de que todas as coisas estão patentes diante dele, que foram decretadas por ele. Então, nada foge dos seus desígnios e hoje, com certeza, Deus tem propósitos muito definidos e tem propósitos para a sua igreja, para todos nós. Tenho certeza que a igreja do Senhor sairá invencível, imbatível. O credo apostólico eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito, mas também eu creio na igreja, certo? O credo apostólico abarca essas 4 verdades, essas 4 proposições. Creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito e creio na igreja, na Santa Igreja, como está descrito lá. Eu creio que a igreja é invencível, porque a igreja tem uma fé que é invencível. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, nesse período, entenda uma coisa: a igreja sobreviverá como virtuosa, a igreja sobreviverá com todas as suas características, virtudes e a sua fé que é invencível. Também devemos compreender que nesse tempo é o tempo de nós orarmos, buscarmos a Deus, intercedermos pelo nosso país, pelo mundo, pela nossa igreja, buscarmos o Senhor, jejuarmos, de buscarmos a Deus de modo que o Senhor resposta à oração da igreja, uma resposta positiva, e tenho certeza que quando a igreja ora, Deus ele responde, Deus ele faz algo sobrenatural. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, devemos orar, devemos buscar, devemos crer, devemos orar, devemos compreender a palavra de Deus e buscá-la cotidianamente. Então, essa é a minha observação final. Espero que a minha pequena contribuição possa ter ajudado vocês de alguma forma, e é uma honra estar aqui ao lado desses grandes amigos. Que Deus os abençoe, seus ministérios, suas famílias. Eu tenho certeza que vocês são poderosas ferramentas nas mãos de Deus. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Bom, gente, fico grato pela contribuição, pelo convite, pelo carinho dos irmãos aí nos comentários. Deus abençoe a todos vocês. A sua família será guardada, preservada e protegida. Ouvi esses dias agora uma pregação do nosso amigo Leandro Santos, foi muito edificado, até compartilhei em outra live. Salmo de número 11, que fará um homem quando seus fundamentos forem abalados? E a resposta no versículo 4, Deus está no seu trono. Pronto, Deus está no seu trono, e se Ele está no trono, Ele está no controle de todas as coisas. Só um adendo e encerro. Em tempos de crise, é momento de ouvir a voz de Deus, ouvir a Deus, ouvir as suas instruções através de homens e mulheres que estão em um patamar mais alto que o nosso, tanto social como espiritual e ministerial. Entender que Deus fala através da sua palavra principalmente, e ter fé, exercer a koinonia, a comunhão, e não se desespere. Não vai durar essa crise vai logo acabar, ela tem um começo, meio e fim. Então ela vai chegar ao fim, e quando tudo chegar ao fim, nós iremos se abraçar, congratular, se alegrar, nos reencontrar em amor. Que Deus abençoe a sua casa, sua segunda-feira, e até uma próxima vez, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos encerrar orando. Quero, última vez, agradecer de coração a presença de vocês aqui, tirar um tempo e a gente vir falar. Nós estamos saindo mais crentes daqui, né? Com a fé mais fortificada, por tudo que foi falado aqui. Tudo que foi falado, eu tenho certeza também que está abençoando a vida de todas essas pessoas que estão acompanhando ao vivo e que com certeza depois vão ver 1h30 de live, né? Passou tão rápido. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas para mim passou muito rápido, porque estava muito bom o papo mesmo aqui. Então nós vamos orar. Quero que você que está me acompanhando aí ore comigo, e vou fazer um pedido: compartilhe essa live, e esse projeto nós vamos ver se a gente vai fazer 2 vezes na semana ou 1 vez na semana, tá bom? Deus abençoe vocês. Senhor Deus, Pai querido e santo, damos graça ao teu nome, te louvamos, te agradecemos por tudo, pelo teu poder, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça que tem nos alcançado.
Te louvo, Senhor, porque o Senhor é soberano e nada foge do controle das tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor é Deus de perto e que o Senhor é Deus de longe. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que vieram compartilhar seu conhecimento, compartilhar, Senhor amado, suas experiências, ser bênção na vida das pessoas que talvez estão até mesmo passando por problemas psicológicos, que estão em depressão dentro da sua casa, mas que hoje, ouvindo tudo que foi dito aqui, vão ter, Senhor, a certeza que o Senhor está no controle de tudo. Abençoa todas as pessoas que serão alcançadas e nos ajuda, Senhor, a fazer esse projeto crescer, porque ele é bênção e será bênção na vida das pessoas. Muito obrigado por tudo, continua abençoando, abençoa essa nação, abençoa os países que estão afetados, principalmente onde está o pico da doença, que agora é nos Estados Unidos da América. Olha a Itália, que já teve milhares de mortos, a Espanha, os países que nós não sabemos. Deus, tu tens poder, a igreja não perdeu o seu poder, a igreja somos nós. Os templos estão ainda fechados, mas nós, Senhor, a tua igreja, o templo que tu habita, nós estamos vivos e estamos com fé, e em meio a tudo isso, nós sairemos mais fortes, mais crentes. É isso que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém e amém.